Olá, tudo bem com você? Aqui é o canal Madeirarte Wood, apaixonado por marcenaria. Eu sou Marcos e vamos trazer em mais esse conteúdo uma dica bem legal que eu aprendi ano passado. Quero compartilhar contigo de como pendurar nicho na parede com apenas 2 parafusos. Como pendurar nicho na parede com apenas 2 parafusos, desde que você não precise colocar peso excessivo nesse nicho. Vamos lá? Então, antes disso, deixe seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, porque fazendo isso, o YouTube, claro, vai perceber que você está nos ajudando a crescer e sempre está trazendo mais conteúdo, mais dicas, mais informações para que todos nós cresçamos junto e junto sejamos o único local na Terra em que o conhecimento é ilimitado. Então eu compartilho contigo, você compartilha com outros e todos nós compartilhamos. Vamos chegar a um nível de conhecimento razoável, necessário e para que nós possamos dizer, faça você mesmo. Porque se tudo você for pagar para alguém fazer, você vai falir antes de começar a fazer. Valeu? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu tenho aqui o meu nicho, que já foi apresentado, explicamos como é que monta. Pode usar o gabarito, o unicanto. Então agora eu vou preparar esse nicho para pendurá-lo na parede. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar 2 medidas semelhantes, ó. Então eu tenho aqui, ó, por isso que eu falei de usar a escala, devido à sua precisão. Então aqui, ó, tá vendo? Eu consigo enxergar os 8 centímetros de uma forma precisa com a escala estacionária, coisa que seria muito difícil com esses métodos que não são muito bem fabricados, que não tem uma boa qualidade, e a trena que oscila muito. Então, ó, 8 centímetros aqui. E da mesma forma, ó, 8 centímetros aqui, ó. Então o que eu tenho? Eu já tenho em medida onde o meu prego vai ficar fixado, eu já tenho equilíbrio. Por que eu tenho equilíbrio? Porque a mesma distância que eu tenho aqui é a mesma distância que eu tenho aqui. Então, a ideia de você colocar a mesma distância para buscar esse equilíbrio é você conseguir ter isso aqui, ó. Eu já consigo, através dessa medida equidistante aqui, ó, eu já consigo uma ideia de nível. Por isso que é importante você, a mesma medida que você traçou aqui, você traçar aqui. Para que quando isso for na parede, fica muito mais fácil esse nível, o nicho não vai ficar torto nem para lá nem para cá. Como é que eu faço isso? Eu determino mais ou menos uma inclinação de 45 graus para colocar esse parafuso. Eu não vou usar nenhum instrumento de medida. Isso aqui a gente faz pelo olho mesmo, ó. Uma vez que esse parafuso ficou bem fixo, ó. Isso aqui é mais ou menos a teoria de Arquimedes, né? Mais ou menos a teoria de Arquimedes. Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, o que vai sustentar esse nicho na parede é a alavanca que esse parafuso vai provocar dentro do furo que nós vamos fazer. Então, quando eu coloco esse parafuso dentro desses 2 furos que nós vamos executar, esse parafuso ele vai repousar dentro deste furo e esse nicho vai repousar na parede e, acredite você ou não, bem equilibrado, de forma que parece falso, sem botar nenhuma régua, sem botar nenhuma cantoneira, somente por 2 parafusos. Vamos ver se funciona? Então, vem comigo, ó. Apenas 2 parafusos, nós vamos pendurar esse nicho na parede. E você vai ver como nós fazemos isso, ok? Então tem aqui o meu painel canelado e ficou esse espaço aqui. Aqui nós temos o nosso som, aqui nós temos o nosso notebook, é aqui que eu acompanho vídeo, entendeu? Que inclusive é aqui onde está o local do link do jogo de canto da Unicam, para poder você comprar, adquirir. Nós estamos aqui na Shopee. Aqui é um sonzinho, né? Porque ninguém merece trabalhar sem uma musiquinha.
tá? De preferência uma música instrumental, uma música bem suave, para a gente raciocinar melhor, não é isso? Então, eu já tenho o meu parafuso e o local. O que eu vou fazer? Dando segmento, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: como é que eu vou nivelar, caso eu queira nivelar, esse nicho do meu painel? Então, buscando daqui, ó, fazendo uso da escala, eu encontro 13 centímetros, né? Eu encontro 13 centímetros. Só que o meu nicho tem 42 centímetros, como já foi dito, tá? O meu nicho tem 42 centímetros. Então, só para recapitular, eu vou trocar, vou pegar a minha escala maior. Olha aqui, ó. O meu nicho tem 42 centímetros. Então, a partir de 13 centímetros, eu vou procurar nivelar o meu nível para que ele fique mais ou menos alinhado e não fique uma coisa muito disforme. Então, 13 centímetros. Então, o que foi que eu fiz? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já determinei daqui para cá os meus 42 centímetros. Então, mais ou menos vai ser isso aqui. Aqui tá meio rachado, eu vou desconsiderar um pouquinho para ele ficar ele tem um jogo de descida depois. Então aqui, ó, mais ou menos é isso, 42 centímetros, tá? Se ficar meio centímetro a mais, para cima, para baixo, não tem problema, é só uma coisa próxima do que eu quero aqui chegar. Então, se eu tenho já uma marcação pré-estabelecida de 42 centímetros, o que eu vou fazer? Estou trabalhando sozinho, você vai estar aí trabalhando sozinho. Você mantém, ó, só para certificar. Você percebe que para onde quer que nós movemos os nossos equipamentos, nós encontramos uma bancada nivelada? É muito importante eu bater nessa tecla para você, porque você vai ter um resultado muito razoável uma vez que você se preocupe com isso. Então, a gente chama isso de ordem das coisas. O mundo, ele existe por uma simetria. Então, tudo no mundo existe uma ordem, existe uma assertividade, existe uma simetria, existe uma igualdade. Então, nada no mundo é bagunçado, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, nós temos que buscar essa perfeição. E por falar em perfeição, trabalhar com marcenaria é buscar a perfeição. Se você está começando agora, como hobby, hobbyista, pode perguntar aos marceneiros mais experientes, que não é o meu caso, eu também estou começando agora junto com vocês, se esses homens lá no passado não buscaram a perfeição para nós termos hoje o conhecimento compartilhado, transmitido por eles ao longo dos séculos, desde Jesus, ou antes de Jesus, melhor dizendo, porque o pai de Jesus, José, era um carpinteiro e eu creio que Jesus também trabalhou com carpintaria. Não estou aqui apelando para a religião, isso é história. Então vamos levantar aqui, né? Levantar o nosso nicho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar este parafuso, tá? Mais ou menos na altura de 42. Vou verificar aqui em qual momento essa altura vai me dar nível. Então, o que eu vou fazer? Um pouquinho para cá, tá? Aí eu vou fazer uso de um lápis. Vou ir daqui ajustando. Fazer uso de um lápis. E vou marcar o momento que eu consigo nível, tá? Então, ó, onde eu já tenho uma marcação, eu não preciso me preocupar, né? Onde eu já tenho a marcação, eu não preciso me preocupar. Eu tenho que me preocupar onde não tem essa marcação. Mas eu vou obedecer aqui, ó, o meu nível. Então aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nesse segundo parafuso aqui, vou fazer um círculo em volta dele, ó, tá certo? Então eu já tenho já um círculo em volta daquele parafuso. Vou vir através desse aqui, fazer uma marcação aqui ligeira, tá? E agora eu já posso tirar o meu lixo, ó. Vendo aqui, ó. Eu já posso tirar o meu lixo, tá? Então, eu já tenho aqui uma marcação, ó.
Eu tenho a marcação desse parafuso e tenho a marcação desse aqui. Nós vamos fazer um furo, tá? Numa inclinação. Vamos fazer um furo numa inclinação de 45 graus inferior, no sentido que o parafuso vai se projetar no furo. Então, esse furo vai ser feito dessa forma, tá? 45 graus aproximadamente, não estou aqui precisando esses 45 graus, de modo que o parafuso entre no furo até que as arestas do nicho toquem na parede, ok? Vou usar aqui o mesmo princípio que nós usamos com prego ou um punção de bico. Eu não falei do punção de bico, mas repetindo ali, eu usei o prego no vídeo anterior para fazer o furo de centro, mas o certo é um punção de bico, mas um prego resolve. Aqui eu vou usar o mesmo princípio de uma forma diferente. Então olha só, ó, a guia da broca, ela precisa, com o meu esforço próprio, eu vou girando. Eu vou fazer aqui um furo de precisão, então eu vou girando, ó, até a guia da broca penetrar na superfície de concreto na parede. Então eu vou iniciar esse furo, depois que iniciar esse furo que eu vou fazer a inclinação da broca, da furadeira, quer dizer. Então vamos lá? Ó, começando a fazer o furo. Pronto, nós fizemos o primeiro furo. Às vezes o reboco, ele não ajuda muito a gente, mas não tem problema. A ideia aqui é mostrar para você que é possível. Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse parafuso, vamos afixar na parede, dar uma batida, ó. Ó. Nesse caso aqui eu poderia usar um parafuso até maior, tá? Mas olha só, ó. Olha o que que acontece. Vamos ter aqui uma ligeira fuga de nível. Ó, nem tivemos, ó. Olha só. Tá vendo? Você tem já um nicho na parede. Olha o que que eu posso colocar aqui. Ó. Só para provar para você. Aqui é a minha caixa de presa de tupia. Ó. Então, dentro desse nicho, eu já posso estar me utilizando de algumas coisas que não precisa mais ficar pendurado. Entendeu? Algumas coisas que eu já posso deixar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um vidro. Posso colocar, por exemplo, parafusos. Ó. Olha que legal. Então eu coloquei um nicho ao lado do meu painel canelado e esse nicho já serve de suporte para eu usar e me utilizar. Aqui do lado fica um pouquinho comigo, mas isso aqui depois você pode vir com a massinha e colocar. Entendeu? Então tá aí uma forma de você pendurar o seu nicho na parede com apenas 2 parafusos. Se você acha que esse conteúdo valeu, se vai te permitir fazer isso, faça sem medo. Se não der certo na primeira vez, tenta na segunda, porque você tem que introduzir a furadeira, tá? Mais ou menos até aqui, e depois que você perceber que a furadeira deu os primeiros giros, você inclina, forçando para baixo. Foi o que eu fiz ali, eu entrei com ela, fui na mão, entrei com ela, quando eu senti que o furo já havia acontecido, eu só fiz uma inclinação, ó, bem imaginária, e fui empurrando ela, girando até uma determinada profundidade. E observa que, dependendo da parede, quanto mais firme for a parede, mais preciso é o furo. Quanto mais fraco é o reboco, pior é para fazer o furo, mas dá.
o meu reboco não está muito bom. O pedreiro que fez não caprichou muito no embolso. Você viu que saiu muito material, mas quando você tem uma parede em que o traço de massa foi bem rígido, fica show de bola esse furo, você quase não vê sujeira, entendeu? Então, ó, recapitulando, entrou, inclinou, aprofundou. Entrou, inclinou, aprofundou. Você consegue colocar na parede um nicho com 2 furos. Então, se isso valeu, deixe seu like, o seu joinha, compartilhe, se inscreva. E repetindo, vamos deixar um link, tá, na descrição de onde você pode comprar os gabaritos Unicanto para você fazer os seus nichos, criar e depois você mesmo fixar na parede. Só não pode deixar de usar régua, uma trena, uma escala, né? E o nível. Ó, tem que usar o nível. Aí que maravilha. Parece até mágica. Olha isso. Olha lá. Você pensou que ficaria assim? Olha o nível. Olha a simetria de um nicho na parede com 2 parafusos exatamente no nível. Valeu? Tamo junto. Deixe seu like, se inscreva. Contamos com você. Esse é o Maderarte Wood, apaixonado por marcenaria.